E aí, pessoal, 18h30 é a hora da verdade. Cuiabá e Grêmio se enfrentam e o Grêmio não pode tropeçar. Os adversários estão vencendo, as equipes estão tirando, a tabela preocupa. O Grêmio tem 50% de aproveitamento, mas o Grêmio precisa de resultado. E o resultado hoje é fundamental para o Grêmio acalmar as coisas. Eu tenho algumas informações sobre Calef, tenho algumas informações sobre o time e nós vamos discutir a partir de agora. Hoje começamos a trabalhar agora e não paramos. Lembrando, tem jornada aqui no canal às 15h30, direto de Cuiabá com Eduardo Picão. Hoje é dia de Grêmio. E os gremistas vão estar com a gente aqui para a gente conversar muito de gremista para gremista. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Domingo, né? Domingo é dia de fazer aquele churrasquinho. Domingo é dia de comer aquela carninha. E tá aqui. Sandeiro acendedor de fogo. Nunca vai ter nada parecido com isso aqui. Nada. Vai pegar, vai ligar isso aqui, botar no meio do carvão, acabou. Acabou. Quando tu olhar, o fogo tá prontinho para tu botar a tua carne e fazer teu churrasco. E quando der a esfriada aí na semana que vem, isso aqui liga lenha. Lenha. Acendedor de fogo Sandeiro. Tá aqui a solução. Gente, tem um monte de dúvida do time do Grêmio, tá? Ontem as pessoas estavam preocupadas, eu fui descobrir por que o Calef não foi na viagem. E o Calef tá gripado, cara. Coisa que tá todo mundo gripado aí. O cara tá de molho. Aí será compromisso pessoal? Não, o cara tá abatido pelas viroses. Tá? Então, tá de molho o homem. Nada além disso. Sobre time, o Grêmio tem duas dúvidas. Existe sim aquela possibilidade que a gente levantou ontem, tá? Tem uma especulação hoje correndo que dá conta do Bitelo recuar, do Zinho jogar, de jogar o Cristal, do Vina e de jogar o Natan no banco com o Lucas Silva e o Bitelo. Esse é o time do X9. O time do X9 é o Grando, o Fábio, o Bruno Alves, o Kahneman e o Diogo Barbosa, o Lucas Silva, o Bitelo, aí o Vina, o Cristaldo, o Zinho e o Soares. Esse é o time do X9. Mas tem alguma coisa que César Cidade Dias está desconfiado. Eu acho que o Bitelo não vai ser volante, cara. O Renato levou o Vina, o Mila, não levou o Ronald. À tarde eu falo sobre o Ronald, que tem um monte de novidade, inclusive com possibilidade aí de proposta para ele. Mas o que a gente pode dizer aqui, e eu acho que aqui é a ideia, é que Bitelo é o jogador que, quando jogou na frente, o Grêmio teve o seu melhor momento. Quando jogou atrás, o Grêmio teve o seu pior momento. E aí entra uma grande discussão sobre isso. Inclusive, depois vocês vão ver um conteúdo muito legal sobre isso. Que é exatamente o fator dele no contexto. Por isso é que eu acho que o Renato pode montar alguma coisa que nem os X9 que estão dando aí o time conseguiram descobrir. Nem os X9. Nem os X9. Que é ou Mila, ao lado do Lucas Silva bem centralizado. Aí o Bitelo, o Cristaldo e o Vina. Que aí tu tem a opção do Zinho para mudar o time, tu tem quando cansar o Vina, que vai cansar, tu bota o Natan.
E aí, se um dos volantes não for bem, tu bota o Darlan. E vamos jogar. E aí, pelo menos, fica aquele time parecido com o time que deu certo. O adversário também precisa de resultado. O adversário está atrás do Grêmio na tabela. Precisa desesperadamente do resultado. O adversário é, sim, candidato ao rebaixamento. Assim como o Curitiba, assim como o América, que está se construindo assim também. Perdeu todos os jogos lá do Mancini. Assim como o Goiás, que vem jogar aqui em Porto Alegre com o Inter. Assim como o Cuiabá. Nós não podemos perder para esse time. Aí tu vai dizer, pô, César, é jogo. Claro, tudo é jogo. Tudo é jogo. O Inter perdeu pro CSA. Claro, tudo é 11 cara contra 11 cara, tudo é substituir bem, substituir mal, tudo é. Só que tem algumas lógicas. O Grêmio perdeu pro Cruzeiro, aí todo mundo, o Cruzeiro não existe. O Cruzeiro foi em Bragança Paulista e meteu 3 no Bragantino. E aí, agora o Cruzeiro deixou de ser ruim? Eu vi um bom Cruzeiro contra o Grêmio. Fez um jogo de vida ou morte contra o Grêmio. E aí? O Cruzeiro tem um bom time. Um bom time. E quando tu começa a ver isso, tu vai pro jogo de hoje. E o jogo de hoje não tem saída. Então, eu falava há pouco com o Eduardo Picão lá do hotel, e existe um clima de confiança, mas existe aqueles medos desses pequenos episódios, e que um resultado ruim determinaria uma crise complicada. Por quê? Porque tu já começa a entrar na linha da pressão. Na terça-feira, nós temos o sorteio da Copa do Brasil, que vai nos colocar contra um time grande. Vai nos colocar contra um time grande. Um time grande no sentido de time forte, assim como nós somos. Então, esse cuidado é preciso ter. O Renato é a grande liderança, é o coordenador. Eu não tenho problema com o Renato estar lá apenas com o Bruno, porque o Renato é o cara, entendeu? Sobretudo nessas gestões de crise. Agora nós temos que fazer o resultado, nós precisamos fazer o resultado. Por isso toda a corrente tricolor hoje, toda a corrente, a importância da corrente tricolor hoje. Repetindo, abro aqui a jornada às 15h30, Eduardo Picão direto do estádio já, com todo o entorno, mais de uma câmera lá. Vamos ter também o Clériton na jornada, o Bruno Volto vai narrar. E nós vamos fazer uma jornada muito redonda, mas muito focada nisso. E hora para acabar não tem. Hora para acabar não tem. Talvez na hora que começar o debate raiz lá, porque hoje o bicho vai pegar. Grêmio e Inter jogam na mesma hora. Então essa é a nossa realidade. A nossa realidade está exatamente posta nesse sentido. Eu espero muito uma resposta do Grêmio dentro do campo, e com a resposta do Grêmio, a gente vai poder ter tranquilidade para fazer as coisas. Me parece que é por aí, e nós temos, claro, que começar a entender, a abraçar a ideia de que esse campeonato é perde e ganha, mas é um campeonato que tu não pode ficar para trás. Não pode ficar para trás, baixa a tua confiança, tu vai jogar contra times bons, e aí a coisa começa a complicar. O resultado de hoje é muito importante. O Grêmio ganha, vai lá para cima, se posiciona numa situação de 3 jogos, 2 fora, aí volta para jogar em casa, volta para jogar em Porto Alegre, e contra o Bragantino, que nesse momento está assustado também, porque tomou 3 em casa. Então, tudo isso, tudo, sem exceção, é uma ideia da importância do que nós vamos enfrentar hoje. Nós vamos enfrentar uma equipe que é da linha de baixo da tabela, na casa deles, com a nossa torcida. Eles fizeram lá um movimento de muito caro para o torcedor visitante, tem muito gremista que comprou ingresso no setor do Cuiabá. Então, e lá a gente sabe que é uma comunidade que tem muitos gaúchos e muitos tricolores, por óbvio. Então nós vamos para esse ambiente, para essa ideia, para esse contexto, com um conceito. Nós precisamos do resultado. Precisamos do resultado. Uma derrota pode, inclusive, nos deixar, no final da tabela, na zona do rebaixamento. E aí você sabe o que isso tem de impacto dentro da realidade de um clube grande como o Grêmio.
vamos pro resultado, vamos pra luta e nós vamos estar aqui contando tudo e eu conto com a presença de todo mundo pra gente estar discutindo isso. César Cidade Dias falando de Grêmio, porque hoje é dia de Grêmio aqui no YouTube.